os nomes da internet mais facilmente, né? Porque, na verdade, quando você acessa um endereço, quando você está digitando um local de acesso no seu computador, né? Esse local de acesso, esse endereço, normalmente ele é numérico, né? O que a gente chama de endereço IP. O endereço IP vocês vão estudar com mais profundidade na aula de redes, mas basicamente ele é o endereço daquela máquina dentro de um universo de computadores, né? Só que você não vê pessoas digitando IPs para entrar em sites, por exemplo, né? Ela digita normalmente um nome, um domínio, né? Agora, esse domínio, esse nome que ela está digitando está associado a um número. Quem faz essa associação, quem resolve, né, essa questão de associar o nome ao número, é um protocolo chamado DNS, tá ok? POP3, um protocolo utilizado para receber e-mails, né? IMAP é um protocolo utilizado para receber e enviar e-mails, enfim, vários protocolos, né? Olha lá, ITLS, IRQ, né? E qual o objetivo desses protocolos? Oferecer serviços para os usuários de comunicação, né, através do computador, né? Oferecer serviços de comunicação através do computador, né? A máquina hoje, o PC, ele não é uma simples máquina de guardar informações, né? Não é um simples meio de processar e guardar informações. Não, ele é um meio de comunicação, né? Muita gente, por exemplo, opta por, em vez de fazer uma ligação de celular para um parente, opta por computador, ver o vídeo da pessoa, conversar ao vivo ou até escrever, né? Por quê? Porque o computador permite isso através desses vários protocolos, né, que estão enumerados aqui. Existem outros, né? Então, esse protocolo ele viabiliza a comunicação entre máquinas totalmente diferentes, né, entre arquiteturas de computadores totalmente diferentes, com sistemas operacionais totalmente diferentes. É um padrão de comunicação entre computadores, tudo bem? Então tá aí, os protocolos existentes. Agora, esses protocolos, eles viabilizam uma solução muito utilizada hoje dentro das empresas, né? Uma solução chamada intranet, ou em alguns casos, uma magnitude maior, a extranet, né? O que é intranet? O que é extranet? Intranet, a principal diferença entre uma intranet e uma rede tradicional não é realmente técnica, está na natureza e apresentação da informação, o formato gráfico dos elementos, juntamente com a possibilidade de acesso a partir de uma entrada comum, o navegador. É o que a distingue das demais redes. Ou seja, intranet e extranet nada mais são do que redes, né? Agora, redes, quando a gente fala de redes, existem vários tipos de redes, né? Talvez a primeira rede que você imagine, né, é uma rede de um cabo, né, ligando um computador a outro, né? Um cabo aqui num computador ligando a um outro computador, né? Esse cabo você tem aí uma rede, aí um outro cabo, um outro computador e assim sucessivamente. Ou seja, uma ligação de cabos, né, com uma central ou por uma ligação sem fio, enfim, você tem lá uma ligação, né, através de uma rede. A internet, por exemplo, como nós estudamos, ela é uma rede, né? Ela possui uma conexão ou através de cabos ou através de wireless, né? Através de uma conexão sem fio, né? Você tem uma conexão entre dois computadores. A intranet, ela se utiliza dessa rede chamada internet para você poder fazer uma conexão dentre máquinas num local um pouco mais reduzido, num local menor, né? Porque qual que era o grande problema dentro das empresas? Montar essa rede, né? Montar essa estrutura física, né? Hoje, com a intranet, você se vê obrigado a ter essa estrutura física e ter um serviço à disposição da empresa para ela poder utilizar. Esse serviço vai oferecer N opções para essa empresa. Por exemplo, numa máquina que esteja conectada na internet, além de ter os serviços que a internet oferece, ela vai ter também o sistema da empresa. O sistema que antigamente tinha que ser instalado em cada computador da empresa,
Hoje já não é mais necessário que seja feito assim. Ela já fica à disposição na própria internet e acessível com uma forma mais segura na intranet, né? A maioria das empresas hoje oferece esse tipo de recurso. Por exemplo, né? Imagina que uma empresa hoje tenha que fazer a contabilidade, né? O que é muito comum, tem que fazer a folha de pagamento, né? Então, em vez de ela fazer todos esses controles através de um sistema local que fica instalado na máquina, ela faz isso através da intranet, né? A nossa instituição, por exemplo, ela possui intranet, né? Um exemplo, né? Como são várias unidades espalhadas pelo Brasil, existe uma intranet onde é feita essa folha de pagamento, né? A nível nacional. Nosso departamento de recursos humanos, por exemplo, acessa essa intranet que fica hospedada, por exemplo, em Brasília, e aqui na cidade local ele consegue trocar as informações através da internet, né? Então, se fala intranet e internet não é a mesma coisa? Não. A internet, ela normalmente oferece informações de uso público, né? A intranet vai oferecer informações restritas, exclusivas para serem utilizadas dentro daquela instituição, dentro daquela corporação, né? Normalmente elas são protegidas por um login, ou por uma senha, ou pelos dois, ou até um pendrive que contém alguma proteção, né? Um token, né? Ou seja, a intranet, ela pode ser utilizada utilizando os recursos da internet, né, todo o sistema de redes, de provedor de acesso e backbone, porém com um nível de segurança mais apurado, né? É o que permite, por exemplo, as máquinas, de um modo geral, numa empresa, por exemplo, que tenha filiais no mundo inteiro, se comunicar, né? A intranet. Ela vai oferecer uma série de recursos, uma série de opções para a empresa, né, que ela vai aproveitar aquilo para utilizar gerencialmente, tudo bem? Então a intranet é uma rede que se utiliza da internet. E a extranet? A extranet, nós vamos estudar aqui na sequência dos slides, mas basicamente a extranet ela se utiliza de algumas técnicas de comunicação, algumas técnicas de comunicação de longa distância, para que essa intranet ganhe um alcance maior, né? Para que essa segurança que você consegue num espaço menor, né, ganhe um espaço maior, né? Em vez fazendo uma comparação aí, a intranet seria utilizada na filial internamente e a extranet seria utilizada entre as filiais, né? Ela tem uma magnitude mais ampla, tá? Veja, na sequência da explicação, né? Quando existe uma grande distância entre as redes, o custo de instalação de uma conexão direta se torna muito elevado, pois linhas privativas entre cidades distantes têm um custo muito elevado, né? Ou seja, para você ligar uma máquina de forma privada com uma outra máquina que esteja numa outra cidade, num outro país, isso é caro, né? Você vai usar satélite, você vai usar recursos de tecnologia muito caros, né? Então foram inventados, né, os sistemas de EDI, né? São restritos, impossibilitando o uso por empresas de pequeno porte. Esta situação passou a mudar com o uso da internet, que a internet nada mais é do que a conexão entre computadores de longa distância, né, para fins comerciais, o surgimento das intranets. A estrutura de internet passou a ser utilizada, então, para uso dentro da empresa, para os seus sistemas internos, né, para acesso à intranet das empresas. Surge assim o conceito de extranet, né, que é expandir essa intranet para outras corporações, né, dentro de uma mesma segurança, tá? Extranet, ela, enfim, então, se utiliza de um recurso relativamente avançado de redes, chamado VPN, né? O que a VPN faz? Ela cria um túnel de comunicação entre dois computadores, né? Pode ser, por exemplo, o seu notebook na sua casa ligado a um grande servidor de uma empresa, de um banco, por exemplo, né? Você consegue fazer acesso diretamente ao servidor através desse túnel de comunicação.
e se utilizando de uma rede à disposição de todos, da internet, né? Porque a partir do momento que você tem computadores interligados, tem que ter uma segurança, né? Se você está conectando o seu computador com o mundo inteiro, a recíproca também ocorre, né? O mundo inteiro está conectado a você, então, né? Então é uma via de mão dupla, né? E através da VPN, você consegue fazer essa comunicação de uma forma mais segura, né? Você vai ter lá uma série de protocolos que restringem, né, o acesso aos dados que estão na sua máquina, né? Então, a extranet veio para aproveitar o que a internet tem de melhor, né, associado ao que os sistemas de segurança, do modo geral, possuem, tá? É infalível? Não, nada é infalível, né, gente? Mas tem sim uma grande segurança, tá? Então é isso aí, ó. Uma extranet VPN é uma VPN que liga os associados empresariais à rede da matriz, através de uma infraestrutura compartilhada com a utilização de conexões dedicadas. Uma extranet VPN difere da intranet VPN, dado que só permite... Ou seja, a extranet ela vai estar sempre utilizando uma estrutura maior, né? A intranet ela é para uso mais local, dentro da própria empresa, tá? Vantagens da intranet. Por que ela é tão importante, tá? Existem muitas razões porque uma intranet é a melhor plataforma para a sua base de conhecimentos de processos de negócio que sistemas de computadores proprietários ou baseados em papel, tá? Muito importante também, pessoal, vocês notarem que o objetivo aqui de mostrar as vantagens da intranet e, consequentemente, da extranet é deixar claro que nesse curso vocês vão explorar muito isso. Vocês vão estudar essa questão do uso da internet para desenvolvimento de uma intranet. Um site, ele pode ser uma intranet, tá? Uma vantagem importantíssima, né? Redução de papel. Veja só, esta pode ser o maior motivo para as grandes empresas migrarem seus documentos e processos para um ambiente online, né, conectado. Com esses, na web, a impressão e distribuição centralizada podem ser reduzidas, né, resultando em grande economia. Ainda que a impressão desses documentos aconteça, fica limitada à necessidade do usuário final, sob demanda, evitando desperdício de tempo e recurso. Ou seja, aqueles formulários que ficam transitando entre os setores passam a ser digitais e online, né? Você não tem a necessidade de um papel impresso. O arquivo já é o papel, né? E a intranet permite isso. A partir do momento que você tem um sistema interligando os computadores, né? Você tem essas informações transitando, então você gera aí arquivos, documentos digitais, né? E não impressos, tá? Isso faz uma redução no uso de papel. Olha aí, uma única interface de cliente, ou seja, o browser, que é o que nós utilizamos normalmente para acessar a internet, por exemplo, Internet Explorer, Mozilla, né, N tipo de navegadores, né, pode se tornar a interface universal para seus sistemas de informação. O resultado é a redução do custo de propriedade dos computadores clientes, uma vez que os processos são executados nos computadores servidores e o cliente cuida apenas da exibição e entrada de dados. O custo de treinamento também são reduzidos, uma vez que os usuários precisarão aprender uma única interface. Ou seja, o software utilizado para usar a intranet, né, é o mesmo. Todos dentro da empresa têm o domínio. Quem não sabe navegar na internet. Então, se você sabe navegar na internet, é a mesma técnica para você navegar numa intranet, né? Tudo fica muito mais simples, tá? Facilidade de uso, né? Se seus empregados sabem como usar um mouse, então eles poderão aprender como apontar e clicar através das páginas web de sua intranet corporativa. Ou seja, é uma facilidade, né? Você não vai ter que ficar decorando como era necessário antigamente, né? Teclas de função ou coisas do tipo, né? Então você tem tudo ao alcance do mouse,
conexão entre plataformas diferentes, né? Esta pode ser a primeira vez na história de sua empresa em que um usuário de Unix